firma social. Então, tudo que eu falar sobre firma social é o que você tem que entender também sobre razão social. Então, razão social ou firma social só se aplicam para as sociedades. E qual que é a composição da firma social? É importante que você saiba, muito importante que você saiba, que na firma social nós só podemos utilizar o nome dos sócios. Quem são os sócios da sociedade? É estes nomes que irão compor a firma social. É estes nomes que irão fazer parte deste nome empresarial chamado firma social. Então, se os sócios daquela sociedade se chamam Pedro Benjamin Rodrigues e Renata Franco são sócios da sociedade, este será o nome empresarial dessa sociedade. Renata Franco e Pedro Benjamin Ramos. Então nós temos lá, essa é a composição deste nome empresarial. Portanto, na firma social só vamos utilizar o nome dos sócios. No entanto, na firma social, nós temos um detalhe extremamente importante. Eu posso não querer colocar todos os nomes na firma social. Eu posso ter uma sociedade com 4, 5, 6, 10 sócios e não querer colocar todos os nomes na firma social. Quando você tem esse propósito, esse objetivo, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o seguinte: nós podemos colocar alguns nomes na firma social, apenas alguns nomes, e usar a expressão e companhia ao final do nome. Como assim, Gianluca? Eu não entendi. Vamos colocar assim, ó, Renata Franco e Companhia Limitada. Se eu usar a expressão e companhia, eu estou dizendo que essa sociedade possui outros sócios, além da Renata Franco. Eu não quero colocar no nome empresarial o nome dos demais sócios. Então eu posso colocar o nome de um sócio só, ou 2 sócios apenas, e colocar a expressão e companhia ao final do nome empresarial. Então lembre-se sempre disso. Quando se tratar de firma social, só podemos colocar o nome dos sócios. Diferente da chamada denominação. A denominação é diferente da firma social. A denominação, a princípio, não tem na sua composição nome de sócio. Não vamos utilizar nome de sócio na composição de uma denominação. Na denominação, nós vamos colocar algumas expressões diferentes daquelas que são o nome do sócio. Expressões como essa: pingo de ouro, alvorada, primavera, Globex, Banco do Brasil. São expressões que não identificam o nome do sócio. Além de expressões como essas, nós podemos utilizar também, aproveitar da localização daquela sociedade. Podemos colocar, por exemplo, Poços de Calda Resort ou Poços de Calda Hotel. Nós podemos colocar Restaurante Guarujá, né? Aproveitar a localização. Ou então, nós também podemos aproveitar o ramo de atividade daquela sociedade. Podemos chamar, por exemplo, de churrascaria Rei do Cupim. Podemos chamar de Rei do Pastel, dono do chapéu, porque demonstra o ramo de atividade. Podemos utilizar? Também podemos utilizar. Então, nós podemos usar expressões que não o nome dos sócios, podemos usar a localização e podemos usar o ramo de atividade, o objeto explorado por aquela sociedade. Isso nós temos na
denominação. Então, quando você se depara, você está andando pelas ruas e se depara com uma sociedade assim, você vê uma padaria e essa padaria vai se chamar Panificadora Quipão. Quipão é uma expressão que não está identificando o nome do sócio. Portanto, se trata de uma denominação. Se você está andando pelas ruas e vê uma churrascaria, e essa churrascaria se chama Matar o Boi. Matar o Boi, você sabe que é uma denominação, porque não está identificando o nome dos sócios. Mas então surge a seguinte pergunta: quando é que eu vou usar a firma social e quando é que eu vou usar a denominação? Será que sempre se usa a firma social ou sempre se usa a denominação? O Código Civil diz o seguinte, no seu artigo 1157, que a firma social é utilizada quando os sócios têm responsabilidade ilimitada. Mas no Brasil, não é muito comum esse tipo de sociedade responsabilidade ilimitada. Como, por exemplo, a sociedade em nome coletivo, como, por exemplo, a sociedade em comandita simples, são sociedades que nós não estamos acostumados a analisar e nem verificar mais. Por quê? Porque hoje o Brasil permite, a legislação brasileira permite sociedades com responsabilidade limitada. Como, por exemplo, a sociedade anônima, como, por exemplo, a sociedade limitada, que são sociedades que todos nós já vimos e já acompanhamos, já analisamos, já participamos. Então, sociedade anônima e sociedade limitada. E aí que surge uma questão para aqueles que vão prestar concurso, para que vão prestar exame da OAB. Essa é a regra. Responsabilidade ilimitada, firma social. Responsabilidade limitada, denominação. Porém, há uma exceção. Qual é a exceção? A chamada sociedade limitada. Onde que eu encontro isso, Alexandre? Fundamento, qual que é o fundamento? Artigo 1158 do Código Civil. Artigo 1158 do Código Civil diz que a sociedade limitada, que a sociedade, quem está em maior número no nosso país, sociedade limitada, para ela não tem nenhum tipo de situação diferenciada. Para ela ou é possível tanto a denominação como também a firma social. Então, se você tem essa padaria, a churrascaria, uma prestadora de serviço, que é uma sociedade limitada, não se preocupe. Você pode colocar tanto o nome dos sócios na composição, como também expressões como essas que nós já citamos aqui. Então, na sociedade limitada, pode ter tanto firma social como denominação. Já na sociedade anônima, não. Na SA, só se admite a denominação. Sociedade anônima só admite denominação. Nós não podemos, a princípio, na sociedade anônima, colocar nome de sócio. Nós temos apenas uma exceção, um caso excepcional. A lei permite você colocar nome de sócio na sociedade anônima se for para homenagear o sócio. Se for aquele sócio que fundou a sociedade, o acionista fundador, aquele sócio que foi responsável pelo sucesso da sociedade. Neste caso, a lei admite a possibilidade de colocar o nome do acionista na denominação. Meus amigos e minhas amigas, então vamos tomar cuidado com uma coisa. Na denominação, nós não podemos colocar nome de sócio, excepcionalmente quando for para homenagear o acionista, aquele que contribuiu para o sucesso da sociedade. Neste caso, é importante analisar uma seguinte situação. O nome empresarial, ele tem que observar necessariamente a dois princípios. Dois princípios que estão esculpidos na Lei de Registro Público de Empresas Mercantis,
para quem não conhece,